Olá, meus irmãos e amigos. Hoje, em nossa edificação prática, nós vamos falar e fazer uma pergunta sobre quem é o seu pai? Bom, vamos lá para a nossa história. No seu livro, que traduzido em português dá-se o nome de Elevando-se Acima da Multidão, Brian Harbaugh conta a história de um jovem denominado Ben Hooper. Quando esse jovem, que é verdade a história, Ben Hooper nasceu muitos anos atrás, lá nas encostas das montanhas do leste do Tennessee, que é um estado norte-americano, que, aliás, esse Ben Hooper foi o 31º governador desse estado. E quando ele nasceu, os meninos e meninas, como ele, filhos de mães solteiras, eles eram condenados a um extremo ostracismo e eram tratados com muita hostilidade. Quando Ben Hooper tinha lá em torno dos seus 3 anos, as outras crianças não queriam brincar com ele, e porque recebiam orientação dos pais que não devia. E os pais diziam coisas grosseiras e indecorosas, falas como assim: por que esse menino quer brincar com os nossos filhos? Não pode. Como uma criança vai ter culpa? Poxa vida, o que aconteceu com a sua origem? Não é? Mas acontecia isso. E sábado, então, era o pior dia da semana. Era quando sua mãe o levava para a cidade, quando ela ia fazer as compras para a semana. O problema é que a mãe de Ben e a mãe de todos os outros e os pais dos outros meninos iam fazer compras. Normalmente eram os homens que iriam fazer as compras. E quando chegavam lá, encontrava Ben com a sua mãe, eles faziam comentários maldosos em voz alta para que ela e o menino ouvissem. Aqueles comentários do tipo assim: escuta, gente, alguém sabe quem é o pai dele? Tá aí, nosso meio, a gente só vê a mulher, nunca vê o pai. Que infância terrível esse garoto tem. Olha que situação que era. E naquele tempo não tinha pré-escola como temos nos dias atuais. E dessa forma, aos 6 anos de idade, o pequeno Ben ingressou no 1º ano primário. E lá na escola deram-lhe uma carteira igualzinha a dos outros, ele sentou, foi estudar. Porém, as crianças também o ignoravam e não queriam brincar com ele. Quando chegava na hora do recreio, ele continuava sentado, enquanto as crianças saíam para ir brincar. E ele aproveitava: já que não querem brincar comigo, vou estudar. Garoto inteligente, não é? Quando dava meio-dia, ele comia o seu lanche, sozinho, logicamente, e a algazarra da criançada que o evitava mal podia ser ouvida do lugar onde ele ficava, para vocês verem como ele ficava distante, para não ser perturbado e também não causar nenhum incômodo para os outros. Naquela época, quando alguém se mudava para esta cidade que ficava na encosta das montanhas lá do Tennessee, era comum um comentário geral por toda a cidade. E quando Ben tinha 12 anos, um novo pastor chegou na cidade para tomar conta da pequena igreja que havia lá. E logo a fama desse pastor começou a correr. Logo as pessoas estavam dizendo, e o Ben ouvindo em casa, que aquele pastor ele era amoroso, que ele era gentil, educado, tratava bem as pessoas, não fazia acepção de ninguém, ele era imparcial, aceitava as pessoas como elas eram. E quando ele estava no meio delas, ele fazia com que as pessoas se sentissem bem e importantes. Diziam que quando o pastor, devido ao seu carisma, ele começava a conversar com as pessoas, aquele grupo se entusiasmava, davam risada e alegravam o ambiente. E o Ben só está ouvindo aquela informação, ouvindo aquelas boas notícias. E isso impressionou. Afinal, será que esse pastor era tão bondoso desta forma? Assim, certo domingo, apesar de nunca ter entrado na igreja antes, o pequeno Ben decidiu ir lá participar do trabalho, ouvir o culto, ouvir a mensagem que o pastor iria transmitir. Porém, para não ser mais uma vez aviltado, ele chegou atrasado e planejou sair o mais cedo possível, porque ele não queria chamar a atenção de ninguém. O problema, meus queridos, é que a mensagem que o pastor trouxe foi tão comovente que cativou o pequeno Ben. Parecia que atrás da cabeça do pastor, enquanto ele estava pregando, parecia que tinha um cartaz com alguns dizeres, como fosse mais ou menos assim: pequeno Ben Hooper, filho de pai desconhecido,
há esperança para você. E ele ficou tão absorto ouvindo a mensagem, olhando para aquele pastor, que ele se esqueceu do tempo e a hora que o culto terminou e ele resolveu sair, já era tarde, já tinha um bocado de gente saindo na frente dele, e aí os corredores estavam cheios de pessoas querendo sair e ele não tinha como fugir no meio daquele povo. E agora? Enquanto ele tentava sair, de repente ele sentiu que alguém pousou a mão no seu ombro. Ele gerou, sim, deu aquela gelada e virou. E quando ele virou, deu de frente, bem com o pastor que estava olhando. E o pastor olhou para ele, meio sério assim, e na frente de todo mundo, fez a mesma pergunta que os outros pensavam nos últimos 12 anos. Quem é você, garoto? Houve um silêncio mortal na igreja. Lentamente, um sorriso saiu no cantinho, o outro ali, o outro lá. Agora te pego. Mas o pastor também começou a dar um sorrisinho, e aquele sorriso foi crescendo, até que virou uma gargalhada. Ele disse, eu sei quem é você. O seu rosto me é muito familiar. Você é filho de Deus. Imaginem a cara das outras pessoas. Aí o pastor gentilmente o conduziu até o fundo da igreja e disse, sabe, você recebeu uma bela herança, garoto. Agora vá e tente viver de acordo com ela. Você é filho de Deus. Termina a nossa história e vem a reflexão. Sabe, meus amados, às vezes, olhando-nos, o mundo pode vir em mim ou em você qualquer coisa. Ou será que eles nos veem como filhos de Deus? Como será que eles nos veem? Aquele pastor não estava olhando para o que as pessoas pensavam acerca de Ben Hooper. O que ele viu nos olhos do garoto era alguém que tinha ouvido a palavra, tinha recebido a mensagem e seus olhos brilhavam, porque ele sabia que aquela mensagem vem de Deus, o nosso Pai. Saiba que as pessoas no mundo querem olhar em mim e você e reconhecer que nós somos filhos de Deus. Pensa sobre isso. E agora, quero abençoar a sua vida com uma oração. Pai Santo e Justo, falamos aqui, Pai, acerca de ser seu filho. Quem somos nós, meu Senhor? Nós podemos nos perguntar, ou talvez outros podem fazer essa pergunta para nós. Mas que bom será, Senhor, se ao invés de fazer esta pergunta, as pessoas olhem para mim e para quem está participando dessa edificação e identifiquem em nós a tua presença, a tua graça, o teu amor e o teu poder, e possam dizer, eu sei quem você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. Que presente maravilhoso. Querido Deus, eu te peço, Senhor, sonda o meu coração e assim daqueles também que participam desta edificação, que saibamos nos identificar contigo, que possamos dar exemplo ao mundo, fazer com que o teu reino seja conhecido aqui na terra. Aí sim, com certeza, olharão para nós e dirão, eu sei quem tu és um filho de Deus, tu és uma filha de Deus. Amado Senhor, te peço pela vida de todos, Senhor, abençoando, dando força, dando graça, cuidando nos mínimos detalhes da vida de cada um de nós e que possamos em todo o tempo ser agradecidos a Ti por tudo isto. Te louvamos agradecidos no nome de Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém e amém. Meus queridos, se vocês gostaram desta edificação, eu faço um convite, se inscrevam em nosso canal, ative lá o sininho para receber as notificações e também façam um esforço, eu vos peço, compartilhe com outras pessoas para que mais e mais pessoas possam ter acesso a esta edificação. Fazendo isto, que para você não lhe custa nada, mas vai me ajudar muito. E também eu peço, faça seus comentários, pode fazer seus comentários, para nos ajudar a cada dia aprimorar melhor esse ministério que Deus tem posto no meu coração, o ministério de uma edificação prática. Que Deus abençoe em Cristo Jesus, que vocês e todos aqueles que vos cercam, os vossos familiares, os vossos amigos, os vossos companheiros do dia a dia, tenham uma excelente semana e até uma próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir.